Boa noite, queridos. Então, dando sequência na nossa matéria, tivemos aí a impetração de um habeas corpus na última aula e agora eu aproveito a oportunidade para a gente trabalhar, para a gente já emendar um recurso ordinário constitucional. Muito importante, pessoal, se, por hipótese, a autoridade coatora for uma polícia, né? A polícia civil, por exemplo, a autoridade coatora é um delegado de polícia. Nesse caso, o habeas corpus deve ser impetrado junto ao juiz, porque ele é a autoridade hierarquicamente superior, judiciariamente falando, é a autoridade judiciária hierarquicamente superior à autoridade coatora, tá? Nesses casos, caso a ordem seja denegada por um juiz, caso a ordem seja denegada por um juiz, o que nós temos de recurso é um recurso em sentido estrito, com previsão no artigo 581 do Código de Processo Penal. Pode ir lá e certificar que nós vamos ter lá dentro das hipóteses do cabimento do recurso em sentido estrito, nós vamos ter lá sim a previsão do recurso em sentido estrito quando da denegação de ordem de habeas corpus por juiz, por autoridade judiciária de primeira instância, tá bem? Sob outro enfoque, nos casos em que a ordem é denegada por tribunal, nos termos do artigo 105, inciso 2º, a gente tem mania de falar artigo 5º, tudo a gente fala artigo 5º. Nós temos do artigo 105, inciso 2º da Constituição Federal, o recurso cabível é um recurso ordinário constitucional. A gente chama de ROC, tá? O ROC, então, é cabível quando um tribunal denega uma ordem de habeas corpus. O recurso ordinário constitucional tem cabimento quando um tribunal denega uma ordem de habeas corpus. Nesse sentido, temos algumas peculiaridades a tratar dentro do nosso recurso ordinário constitucional. Importante frisar, estou aqui já com o enunciado, para a gente trazer à baila as discussões pertinentes, que esse enunciado ele vai ser disponibilizado aos doutores logo abaixo da aula e ainda será disponibilizado aos doutores e doutoras por e-mail, tá? No e-mail da turma e junto à representante de turma. Então, eu vou fazer aqui a leitura, tá? É bem breve o enunciado da nossa proposta de elaboração do recurso ordinário constitucional. Nós vamos fingir que nós impetramos um habeas corpus. Esse habeas corpus ele foi denegado pelo tribunal, quer dizer, nós não logramos êxito nesse habeas corpus junto ao tribunal, e agora a gente vai interpor. Lembra, o habeas corpus a gente impetrou, como a gente está indo para um recurso, a gente vai interpor esse recurso ordinário constitucional. Qual é a autoridade hierarquicamente superior ao Tribunal de Justiça? Nós vamos interpor esse recurso ordinário constitucional para a apreciação do Superior Tribunal de Justiça. Tá bom, pessoal? Então vamos fazer a leitura aqui. João, investigador de polícia, está preso no presídio especial da Polícia Civil de São Paulo por força de auto de prisão em flagrante delito e denunciado por violação ao artigo 316 do Código Penal. Artigo 316 do Código Penal, salvo melhor juízo, nós temos lá o delito de concussão, que tem pena reclusiva de 2 a 12 anos. Então, quer dizer, a pena máxima superior ao delito supera o limite de 4 anos. Então, na forma do artigo 313 do Código de Processo Penal, admite a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Eu preciso, por favor, que os doutores e doutoras lembrem que quando a gente fala em prisão preventiva, é indispensável que vocês tenham ao lado de vocês os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Então, nós temos aqui que João, ele foi preso em flagrante delito
pela prática do artigo 316 do Código Penal, que lá nos diz exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão desta, vantagem indevida. Tá, pessoal? Não confunda ali os crimes próprios, os crimes funcionais previstos nos artigos 312 em diante, como sendo um único delito de corrupção passiva, A leitura que a gente faz do delito de concussão pode levar a crer que é um tipo de corrupção, mas porque nós temos uma falsa percepção social. Nesse caso aqui, nós temos o delito de concussão, que tem preceito secundário de 6 a 12 anos e é de ação penal pública incondicionada, tratando-se de um crime próprio, de um crime funcional. O que é crime próprio? É um crime que exige qualidade especial do sujeito ativo. Qual que é a qualidade especial exigível? Ser funcionário público. Tá? Nesses casos, vamos lá. Conste-se que João é primário, tem residência fixa e exerce atividade ilícita. Diz aqui que ele é investigador da Polícia Civil, então presume-se que ele tem atividade ilícita, tá? O meritíssimo juiz de primeira instância negou a liberdade provisória confiança, alegando apenas, tão somente, ser o crime muito grave. Enquanto que a Igreja, a primeira Câmara Tribunal... Perdão, que eu perdi aqui. Perdão, doutores, me perdoem que a impressão veio errada, tá? Então, o meritíssimo juiz de primeira instância negou a liberdade provisória confiança, alegando apenas, e tão somente, ser o crime muito grave, enquanto que a Igreja, Câmara Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria dos votos, denegou ordem de habeas corpus. Então, quer dizer, o juiz nega a liberdade provisória confiança, converte a prisão em preventiva. O tribunal mantém essa prisão, alegando aí a gravidade em abstrato do delito. Quer dizer, nem mesmo as circunstâncias elementares do caso concreto foi apreciado, nem pelo juiz de primeiro grau e nem pelo tribunal. Usando do mesmo argumento, veja que o tribunal usou do mesmo argumento. Qual o argumento? Que o crime era grave, conforme consta do venerado acórdão hoje publicado. Como o advogado de João adote a medida cabível. Então, quando a gente tem uma denegação, quando nós temos uma denegação de ordem por um tribunal, o que se faz é um recurso ordinário constitucional. E aí, o recurso ordinário constitucional, dentro do esqueleto do nosso recurso ordinário constitucional, nós não vamos mais começar a peça como nós fizemos no habeas corpus, constando lá o advogado primeiro qualificado, impetrando o habeas corpus em favor de. Nós temos agora um recurso em que se exige uma peça de interposição e uma peça de razões. Eu pergunto, o que é uma peça de interposição recursal? Os doutores já tiveram prática civil, tenho certeza que fizeram algum recurso, né? Salvo melhor juiz, já tiveram prática de trabalho também, já fizeram algum recurso. O que seria, então, uma peça de interposição? Uma peça de interposição é aquela em que você informa a autoridade que exarou, tá? Você informa a autoridade que exarou a decisão recorrida que você não se conforma com ela e que você pretende dela recorrer, tá? Então, a peça de interposição, você vai informar a sua pretensão recursal e vai requerer a remessa dos autos à superior instância. Qual que é a superior instância? Ao Superior Tribunal de Justiça. Tá bem? Nesses casos, na peça de interposição, você vai requerer o recebimento e o processamento do recurso, enquanto que lá no final, nas peças de razões, você vai requerer o conhecimento e o integral provimento do recurso. Tá bom, doutores? Então vamos lá. Como aqui ele não nos disse data, mas fica aí a título de curiosidade, a título de informação, nós temos o recurso ordinário constitucional com prazo de 5 dias.
Então, 5 dias a contar da prolação do acórdão, o recurso deverá ser interposto. E, nesse caso, nós temos uma peça de interposição e uma peça de razões. Vai ficar mais ou menos assim o nosso recurso ordinário constitucional. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Autos número, porque aqui a gente já tem os autos, a gente quer recorrer dos autos do habeas corpus. Então, autos número, vai saltar ali algumas linhas e vai começar a sua peça. Qual que é o nome do meliante mesmo? João. João, a informação que a gente tem dele não é muito completa, mas como já é um processo, não tem necessidade de demonstrar a qualificação. Então, João, devidamente qualificado, inconformado com o acórdão exarado por este egrégio tribunal, vem representado por advogado e bastante procurador, tempestivamente, é importante você falar que o recurso está dentro do prazo, tá? Interpor com fundamento no artigo 105, inciso 2º da Constituição Federal de 88, interpor recurso ordinário constitucional. Interpor recurso ordinário constitucional. Ponto, parágrafo. Requer, seja o presente recurso recebido e processado para, após os trâmites regulares, proceder-se-á a remessa dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça com as homenagens e cautelas de estilo, termos em que pede deferimento advogado OAB. Então aqui nós temos uma peça de interposição. Peça de interposição, você gritou tão somente para a autoridade judiciária que exarou a decisão, que você não concorda com a porcaria da decisão e que você quer a remessa dos autos à superior instância. É só para isso que serve. Então, na verdade, é muito importante, nesses casos, que se conste que você está interpondo, o verbo aqui é a interposição, o endereçamento deve ser feito à autoridade judiciária que exarou a decisão. Nós temos aqui o presidente do Tribunal de Justiça. Nesse caso, é indispensável que você requeira que o recurso seja recebido e processado e que você requeira a remessa dos autos à superior instância. Então, você tem termos em que pede deferimento data advogado. Se você precisasse constar a data, o nosso prazo é de 5 dias. Então, esse prazo começa a correr no dia útil subsequente ao dia de publicação do acórdão. Então, se o acórdão foi publicado numa quinta-feira, o seu prazo começa a correr na sexta. Se o acórdão foi publicado numa sexta-feira, o seu prazo começa a correr na segunda. Mas, Hugo, o prazo não é em dias corridos, processo penal não tem disso de final de semana. Sim, realmente. Mas para a data inicial é o dia útil subsequente à data de publicação. Agora, se, por exemplo, o acórdão é publicado numa terça-feira, o seu prazo inicial é quarta, você vai contar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí ele vai ser prorrogado para o próximo dia útil, vai ser prorrogado para segunda. Mas nesses casos, sábado e domingo contam efetivamente como data, contam efetivamente como prazo. Mas não pode o prazo começar em data não útil. A data inicial do curso do prazo é sempre uma data útil, tá? Então, nesse aspecto, nós encerramos a nossa peça de interposição. Nossa peça de interposição está tranquila, está suave. Nós vamos para a nossa peça de razões. Queridos, lá na nossa peça de razões, nós vamos dividir ela igual a maioria das peças que nós vamos fazer entre fato, direito e pedido. Não tem mistério. Mas aqui você começa o seu endereçamento já para a autoridade com quem você vai falar, com quem vai julgar o teor da sua irresignação, com quem vai julgar o teor do seu recurso, a razão do seu recurso. Por isso, aqui nós temos a peça de razões, aqui nós temos a peça de razão recursal, aqui nós vamos adentrar ao mérito da parada. Então vamos lá, coloca lá, Colendo Superior Tribunal de Justiça. No cantinho você coloca, para ficar bonitinho, você vai colocar assim, ínclitos ministros, tá? Culta Procuradoria da República. Ínclitos ministros, culta Procuradoria da República. Há quem coloque
antes mesmo de fazer o endereçamento ao Colégio Superior Tribunal de Justiça, eu acho muito pertinente, coloca assim, autos de origem número, você colocar o número dos autos de origem, tá? Recorrente, nós temos o João, tá? Você coloca lá, impetrante originário, o, que é o impetrante do habeas corpus, recorrido, justiça pública, tá certo? Então ali, antes mesmo, você vai iniciar a sua peça de razões, você coloca um cabeçalho lá em cima de referência, constando os autos do processo originário, constando o nome do impetrante, o nome do recorrente e o nome do recorrido. Recorrido, em regra, justiça pública. E aí a gente coloca lá, Colégio Superior Tribunal de Justiça, no cantinho geralmente em itálico, quando vocês forem fazer no computador, ínclitos ministros, né? Cultos ministros, culta também Procuradoria da República. Então, nesses casos, você vai começar o teor da sua irresignação da seguinte forma: no que pese o brilhantismo inerente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, no que pese o brilhantismo inerente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não merece prosperar o acórdão recorrido pelos fundamentos de fato e direito a seguir expostos ou a seguir delineados. E aí você começa lá, dos fatos, do direito e do pedido. Então, qual é o fato ali? O fato é que o nosso meliante, nosso querido João foi preso em flagrante delito pela prática em tese do delito de concussão. Prática essa que tem preceito secundário de 2 a 12 anos, ou seja, ao rigor do artigo 303 do Código de Processo Penal, admite a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Contudo, referida conversão não é automática e o juízo de primeiro grau fundamentou o decreto prisional ou a não concessão da liberdade provisória com fiança. O juízo primeiro fundamentou tão somente na gravidade em abstrata do delito, o que foi ratificado, quer dizer, o que foi confirmado pelo Tribunal de Justiça, tá? O que foi confirmado pelo Tribunal de Justiça. Ponto. Aí você vai colocar no parágrafo. Ora, não sendo as decisões atacadas, seja a decisão primeva, seja o acórdão do tribunal, contrárias, né, ao encontro, não sendo as decisões de acordo com o Estado Constitucional Democrático de Direito, é medida de rigor o total provimento do recurso, na forma do a seguir explicitado segundo o direito. Então você coloca lá do direito. Ora, dentro do direito, como é que você vai começar? Aver-se desde logo que o crime de concussão, artigo 316 do Código Penal, nem sequer é hediondo e não pode ser considerado de gravidade em abstrato, totalmente ao rigor de presunção absoluta para ensejar decreto prisional. No mesmo sentido, conste que referido delito é admissível, né? Em referido delito, é admissível o instituto da fiança, ao teor dos artigos 323 e 324 do Código de Processo Penal. Você vai lá e transcreve os artigos 323 e 324 do Código de Processo Penal. Não bastasse méritos ministros. Consoante se percebe, o decreto prisional de primeiro grau e o acórdão combatido constam que a prisão do paciente, a prisão preventiva ou a mantença da prisão do paciente se deu exclusivamente porque trata-se de delito grave, notadamente ou fato corroborado em ser o autuado ou flagranteado ou o acautelado primário, portador de bons antecedentes com dedicação à ocupação lícita comprovada nos autos. Parágrafo. Nesse aspecto, indene de dúvidas, o Instituto da Liberdade Provisória Vinculada, seja com fiança ou sem, é instituto que trata de direito subjetivo, de direito potestativo do flagranteado, e não mera consideração pela autoridade judiciária. Neste liame, por tratar-se de direito subjetivo do agente, é rigoroso, é forçoso que a liberdade provisória seja vinculada, ou seja, a gravidade em abstrato do delito não pode presumir que o decreto da prisão preventiva é automático. Neste sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já exararam decisões públicas no sentido de que, nem mesmo quando
falamos ou tratamos de crimes hediondos, a gravidade em abstrato do delito é suficiente para fazer incidir a segregação cautelar máxima em âmbito automático. Tá certo? Você acabou o seu direito, você fundamentou o seu direito. Neste sentido, inexistentes, lembra que eu falei, os requisitos da segregação cautelar máxima previstos ao teor dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, é medida de rigor a reforma integral do acórdão combatido para garantir ao recorrente o direito subjetivo à liberdade provisória, o que se requer na forma abaixo delineada 3 dos pedidos. Para a gente encerrar, filho, vão pedir, você tem que pedir, porque se você não pedir, o cara não solta. Então vamos lá. Pelo exposto, o recorrente, com respeito a acatamento, requer, seja lá atrás, na interposição, você requereu o recebimento e processamento do recurso. Aqui, na peça de razões, você vai requerer o conhecimento e provimento do recurso. Então, pelo exposto, o recorrente requer, com respeito a acatamento, seja o recurso ordinário constitucional conhecido e provido para, letra A, reformar a decisão primeva, bem como o acórdão do Tribunal de Justiça para garantir ao recorrente o direito subjetivo à liberdade provisória vinculada, seja com fiança ou sem fiança. Letra B, caso por hipóteses assim vossas excelências entendam, seja arbitrada ou sejam arbitradas cautelares diversas da prisão na forma prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. Acabou? Acabou não, meu filho. Se você não pedir alvará de soltura, o juiz não solta. Se não tiver alvará de soltura, na expedição de alvará de soltura pelo tribunal, o juiz daqui não vai soltar. Se não tiver ordem de expedição de alvará de soltura pelos ministros, não tem como o sujeito ser solto. Então você vai requerer assim, querido. Na letra C, em qualquer dos casos, seja expedido o competente alvará de soltura em favor do acautelado de nome João. Ponto. Termos em que pede deferimento advogado AB. Tranquilo? Data, né? Perdão, advogado AB. Aqui você não tem que se preocupar com o prazo, porque lá no enunciado não se constou a data de publicação do acórdão. Mas geralmente, no exame de ordem, você tem que datar a sua peça, quando vem data, no último dia do prazo. Tá bem, queridos? Então até a próxima aula. Semana que vem a gente se vê, se Deus quiser, em aula ao vivo. Tá bom? Um abraço.